Nós cremos, irmãos, que na igreja nada é feito à parte da palavra. A Confissão Belga começa dizendo: cremos que esta verdadeira igreja deve ser governada conforme a ordem espiritual que nosso Senhor nos ensinou na sua palavra. Portanto, não fazemos nada de acordo com o agrado próprio, nem com as nossas mais íntimas preferências, mas fazemos de acordo com o que está prescrito na palavra. Quando os irmãos adentram numa igreja reformada, percebem logo, talvez, uma grande diferença naquilo que vocês veem durante o passar de muitos anos em igrejas evangélicas mais comuns, eu diria assim, onde boa parte do culto ele não tem a fundamentação na palavra. Não que tudo que os irmãos façam ali necessariamente esteja errado, mas às vezes não tem um cuidado de, para cada ponto doutrinário, apontar um texto. Isso é importante. Santa Convocação, Deus nos chama, texto bíblico. É Deus falando, nós respondemos orando e cantando. O Senhor nos chama pela sua lei a confissão dos nossos pecados, é Deus falando na sua palavra e nós respondendo: Senhor, perdoa os nossos pecados de acordo com a palavra. E assim nós aprendemos a doutrina para que nós possamos lidar com os nossos pecados. E assim por todos os demais mandamentos, ou passos da liturgia. Deus fala e nós respondemos, Deus fala e nós respondemos. Tudo na igreja é feito de acordo com a palavra. E se começa no culto, não termina no culto. Quando alguém foge da palavra, vai ser repreendido na palavra por aqueles que são oficiais de Cristo, ministros de Cristo. E aqui uma pequena diferença, né? O texto fala sobre presbíteros, diáconos e pastores, ministros da palavra e dos sacramentos, formando um conselho. O conselho da nossa igreja é formado por pastores, presbíteros, regentes e docentes. A junta diaconal, ela auxilia o governo da igreja quando os presbíteros da igreja, quando o conselho da igreja os convida a participar. Em alguns momentos isso já aconteceu no nosso meio. A diaconia foi convidada a participar de reuniões do conselho, reuniões formais, reuniões informais, muitas vezes, onde a gente está ali discutindo. O necessitado está precisando, fulano está ali precisando de uma ajuda, de uma cesta básica, de um exame, de um procedimento médico. Tudo governado pela palavra. E não porque os diáconos, porque eles não tomam a frente para resolver até aquilo que diz respeito à misericórdia, mas eles consultam os presbíteros. Por que isso? Porque em sabedoria, com prudência, eles vão buscar aqueles que são ministros diretamente da palavra para que possam exercer a misericórdia. Existe um corpo de oficiais da igreja que não trabalham desunidos, né? Aqui vocês são presbíteros e aqui vocês são diáconos. Não. O conselho da igreja é formado pelos presbíteros, regentes e docentes, é verdade. Mas a junta diaconal trabalha com eles. Por que sob supervisão? Pelo que eu disse, porque tudo é feito na igreja pela palavra. Tudo é governado na palavra. Então, nada mais justo do que ser supervisionado pelos ministros da palavra, que são os presbíteros. E aí eles vão repreender os que são repreensíveis, vão orientar o trabalho da junta diaconal, para que esta verdadeira igreja se mantenha verdadeira. Que a palavra professada no domingo seja vivida. Que a palavra de santidade seja observada nos irmãos. Então, para isso, os oficiais da igreja têm um trabalho, têm a incumbência de chamar os irmãos à atenção e até punir quando necessário, para que voltem ao caminho estreito dessa palavra. No final ele diz: desta maneira, tudo procederá na igreja em boa ordem, quando forem eleitas pessoas fiéis. Quando a igreja estará em boa ordem? Se os irmãos forem sábios na eleição
de presbíteros e diáconos fiéis. Nunca se esqueçam disso. Nunca tenham pressa para a eleição de novos presbíteros, novos diáconos. Que pena, a gente só tem um diácono. Não tem problema. É o diácono que Deus nos deu e tem feito um excelente trabalho. No dia que Deus der mais, nós vamos procurar verificar essas evidências e, com sabedoria, trazer para a igreja. Quem sabe Deus vai dar mais presbíteros no tempo de Deus. Mas não vamos impor as mãos precipitadamente. Porque mãos uma vez impostas não tem como se voltar atrás. É prejuízo para a igreja. Ele diz conforme a regra do apóstolo Paulo na carta a Timóteo. É justamente quando ele fala a respeito da precipitação na imposição de mãos. Nesse último dia de culto, nós queremos agradecer a Deus pelos oficiais que Ele nos deu, dos nossos presbíteros, os regentes, presbítero Luciano, presbítero André, presbítero Leandro. Dar graças a Deus pelos nossos presbíteros docentes, pastor Aldenor, lá em João Pessoa, e a mim, aqui em Campina. Dar graças a Deus pela vida do nosso diácono Jefferson, tem se desdobrado na diaconia. Deus seja louvado por esses homens, irmãos. Nossa igreja caminha pacificamente, com tranquilidade, para o seu 12º ano, porque Deus, pela sua graça e misericórdia, nos deu homens fiéis para governar este lugar. Que o Senhor seja louvado por isso. Amém.